Estamos chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Já agradecer aos amigos que acompanham todos os dias, que sempre estão por aqui, e já vamos direto para as manchetes, para os destaques desse vídeo de hoje. Hoje, gente, é quinta-feira, 11 de março do ano de 2021. Vamos então para os destaques do vídeo de hoje. Lula, Ciro e Mandetta bateriam Bolsonaro no segundo turno em 2022. É uma nova pesquisa que está saindo por aí, uma pesquisa da Atlas. STF forma maioria para considerar legítima defesa da honra inconstitucional, ou seja, não negócio de dizer que eu defendi minha honra não vai valer, segundo o STF. Eu acho que está absolutamente correto. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso e vamos conferir ainda. Eduardo Bolsonaro manda a população enfiar no rabo, o termo é esse, não é meu, enfiar no rabo máscara contra a Covid-19. A que ponto nossos representantes estão chegando? São Paulo fecha escolas, restringe o comércio, proíbe cultos e futebol em fase emergencial de 15 dias contra a pandemia lá no estado. Caixa Econômica Federal divulga calendário para a atualização do cadastro do auxílio emergencial em 2021, aquele famoso Caixa Tem. E nós vamos conferir ainda hoje. Clínicas privadas querem mudança na lei de vacina para não doar doses ao SUS. Idoso parado em blitz em Alagoas apresenta carteira de habilitação de Padre Cícero e também de Frei Damião. Nós vamos já entender essa história. Com vacinação, o Ceará tem redução de 42% na taxa de internação da população idosa. Olha que notícia boa. Nós vamos compreender daqui a pouquinho isso e vamos conferir ainda. Câmara dos Deputados aprova em segundo turno PEC que autoriza nova rodada do auxílio emergencial. Pronto, voltou em segundo turno, agora falta só o presidente sancionar. Auxílio de R$1.000 para setor de restaurante e isenção de contas de água são aprovados na Assembleia Legislativa aqui do Ceará. Eu sou Célio Teixeira, agradeço demais os amigos que já acompanham todos os dias. Faço o convite àqueles que estão chegando agora para também ir lá se inscreverem no canal, tá certo? Agradeço demais a todos que estão fazendo isso. Dá uma dica aí com um amigo que você conhece. Olha, tem um canal aí às 10 mais do dia que sempre traz um resumo das principais notícias em cerca de 10 a 15 minutos. Dá para todo mundo dar uma conferida, tá certo? Muito obrigado a todos e já vamos direto aí para os detalhes do vídeo de hoje. Se as eleições presidenciais fossem nesta semana, Jair Bolsonaro estaria em maus lençóis no segundo turno. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Ciro Gomes e ainda Luiz Henrique Mandetta venceriam o ultradireitista, ou seja, venceria Bolsonaro com ao menos 6 pontos percentuais de diferença na disputa final eleitoral, isto em segundo turno. O levantamento da empresa, encerrada nesta quarta-feira, quando Lula fez, sem explicitá-lo, seu discurso de lançamento extraoficial aí, a sua candidatura em 2022, mostra que o petista melhorou sua imagem e que Bolsonaro é afetado pela crescente rejeição à sua figura e ao governo no auge da pandemia no país. Isso é só uma pesquisa, é um dado momentâneo, mas por enquanto mostra que Bolsonaro perderia as eleições no segundo turno com pelo menos 6 pontos de diferença. O Supremo Tribunal Federal, o STF, afirmou maioria para impedir o uso por réus em julgamento nos tribunais do júri da tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídio. 6 ministros votaram no sentido de considerar a tese inconstitucional por violar aí princípios como a de proteção à vida, dignidade da pessoa humana e igualdade. O processo está ainda em julgamento no plenário virtual, em que os ministros apresentam seus votos na página do tribunal na internet, sem a necessidade de uma sessão presencial ou por videoconferência para discutir a questão. O plenário virtual será encerrado nesta sexta-feira. A gente tem aquela história. Uma mulher trai um homem, uma hipótese que eu estou falando aqui, a mulher trai o homem, aí o cara vai lá, mata a mulher, comete feminicídio, aí a defesa diz que ele fez isso para defender a sua honra. A grande pergunta, que honra? Que honra? Se os homens fazem isso com frequência, não deveriam fazer, as mulheres fazem também, não deveriam fazer, mas que honra tem isso entre um sexo e outro?
Não vejo alguma. Está certo o Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, é o que disse o deputado Jair Bolsonaro. Gente, o professor, eu tenho até falado hoje no jornalismo do rádio, o professor, o advogado, o presidente da República, o governador, o prefeito, o ministro, o juiz deveriam ter uma postura que a sociedade vê como exemplo importante a ser seguido. Postura. Mas vejam bem a postura do senhor Eduardo Bolsonaro. Visivelmente irritado, o deputado Eduardo Bolsonaro mandou a população brasileira enfiar as máscaras de proteção contra a Covid-19 no rabo. Esse termo é dele, enfiar no rabo. Em uma aparição ao vivo que fez em seu perfil no Instagram, o filho 3 de Bolsonaro criticou o uso do principal item de proteção contra a contaminação do vírus, que dia após dia tem matado muitos brasileiros, ou seja, tem sido recorde no país atrás de recorde. Ontem, por exemplo, foram mais de 2.300 mortes. Acho uma pena, né? São as palavras dele. Acho uma pena, né? Essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. A máscara está sem máscara? Está com máscara? Enfim, enfia no rabo, gente. Porra, a gente está lá trabalhando, ralando, afirmou o deputado. As declarações de Eduardo foram feitas no dia em que o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso, usou máscara e passou a defender as vacinas. Será que adianta ele e a família de Bolsonaro daqui para frente começar a defender máscara, uso de vacina? Fizeram o contrário a vida inteira, praticamente um ano falando o contrário, e agora vão mudar porque as eleições estão chegando? Que exemplo, hein, deputado? O senhor dá para a grande maioria dos brasileiros. Exemplo errado, ao contrário. Sob risco de colapso em seu sistema de saúde devido à escalada da transmissão do coronavírus, o estado de São Paulo entra na segunda-feira, dia 15, gente, numa nova fase emergencial do seu plano de abertura econômica da pandemia por pelo menos 15 dias. O pacote inclui um fechamento de colégios estaduais. As escolas seguirão parcialmente abertas para atender alunos vulneráveis que precisam de alimentação. Na rede privada, isso só será opcional, mas as regras que limitam a 35% de ocupação seguem valendo. Haverá restrição do funcionamento de supermercados até às 20 horas. Como serviço essencial, eles têm horário liberado na fase vermelha, a mais restritiva em vigor desde o último sábado. Serão excluídas dessas classificação lojas como as de material de construção, as que terão de fechar. Cultos religiosos que haviam sido permitidos na última classificação do chamado Plano SP serão suspensos. Fiéis poderão ir rezar individualmente. Eu estou longe de São Paulo, mas eu tenho um grande questionamento que eu acho que precisa ser feito pela população de São Paulo. Será que não seria importante, já que está fechando, já que fecha bar, restaurante, comércio e muitos serviços, adianta fechar tudo isso e manter ônibus lotados, metrô lotado? Eu, particularmente, morei 8 anos em São Paulo, particularmente, eu sou leigo nesse ponto, sou apenas um jornalista, eu acho que você fechar determinadas ações e não fechar outras, estar enxugando gelo. Metrô lotado e ônibus lotado, para mim, são pontos de contaminação. Mas aí o governo de São Paulo e as autoridades sanitárias de lá, que compreendem melhor, pelo menos deveriam compreender melhor essa situação, que tomem providências com relação a isso. O presidente da ABCVAC, Associação Brasileira de Clínicas de Vacina, Geraldo Barbosa, disse que pretende entrar na justiça para que clínicas particulares não precisem doar vacinas ao SUS, Sistema Único de Saúde. Segundo o projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, essas empresas privadas podem comprar imunizantes contra a Covid-19, mas deverão doá-las ao SUS enquanto estiver em curso a vacinação de grupos prioritários como idosos e profissionais da saúde. Barbosa afirma que a nova lei pode retardar a chegada de 5 milhões de doses de vacina da indiana Covaxin
da Bharatiya Biotech nas clínicas particulares. As doses estavam previstas para abril. Ao menos 600 clientes já negociam a vacina em todo o país. Cada dose está sendo negociada a $44, cerca de R$244. Gente, tem coisas nesse país que eu não consigo compreender. Me desculpem aí o pessoal aí do governo, me desculpem aí o Ministério da Saúde. Como é que você libera para as clínicas particulares comprar vacina e depois doar para o Ministério da Saúde? Quem já se viu um negócio desse? Isso era para ser liberado para as empresas comprarem, para as clínicas comprarem. Quem tiver dinheiro, vacina. Quem não tiver, infelizmente, vai ter que esperar pelo governo. Mas aí você imagina, se muita gente estivesse comprando vacina e disponibilizando aí 150, 200 reais as doses, muita gente iria vacinar e automaticamente iria diminuir para o governo federal e para o Ministério da Saúde. Agora, honestamente, você liberar clínicas através de lei para comprar vacina, mas em seguida doar para o Ministério da Saúde, eu vou dizer uma coisa, isso cabe na cabeça de quem? Pelo menos na minha, não consegue entrar. Liberar para quê? Para que as clínicas comprem e depois digam, está aqui, Ministério da Saúde, eu comprei, mas você vai distribuir. Pelo amor de Deus, tem coisas nesse país que eu não consigo compreender. Mas vamos em frente, são coisas de um Brasil que nós conhecemos. Gente, essa história é bem legal, história bem interessante, saindo um pouquinho aí de tanta confusão de vacina, de Covid-19 nesse país, tem uma história engraçada, mas que vale a pena. Olha, um idoso de 62 anos, parado em uma blitz de trânsito na AL-210. A AL são rodovias estaduais lá de Alagoas. O nome do município lá dessa AL-210 é Paulo Jacinto. Isso aconteceu ontem, quarta-feira. Nessa blitz, ele apresentou, esse senhor de 62 anos, apresentou carteiras de habilitação com nomes e fotos de Frei Damião e Padre Cícero. Segundo a polícia, ele pilotava uma motocicleta sem capacete, sem placa e sem retrovisor. De acordo com o tenente-coronel Lisiário, comandante do batalhão de polícia rodoviária lá do estado de Alagoas, ao ser informado de que a carteirinha dos religiosos não valia com carteira nacional de habilitação, a CNH, o idoso explicou que tinha ido a Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, há 8 meses e viu uma barraca que vendia objetos religiosos. Na barraca, o vendedor disse a ele que o documento era válido em todo o território nacional. As equipes orientaram que aquilo ali, a carteira, que ele estava, as 2 carteiras, não existia, que ele foi enganado. Mas o homem alegou que estava certo e discutiu com a guarnição, com a polícia aí. Ele fez a maior confusão com a equipe, achando que o vendedor estava certo. Acho que o rapaz vendeu a carteira porque viu que o homem era de certa idade, um pouco ingênuo, disse o coronel Lisiário. O documento é uma peça única com 2 lados diferentes, gente. Em um deles há o nome, foto e o ano do nascimento de Frei Damião, que é um frade italiano e radicado no Brasil, que faleceu em 1997, muito conhecido aqui no Nordeste. Do outro lado, informações semelhantes referentes a Padre Cícero, sacerdote brasileiro que faleceu no ano de 1934. Muita gente conhece essa história. Ambos são muito reverenciados por católicos do Nordeste. Segundo a polícia, o idoso ainda levava com ele na moto uma neta de apenas 7 anos. Ele recebeu apenas notificações de trânsito, mas não foi preso por uso de documento falso, porque os policiais entenderam que a carteirinha é apenas uma lembrança religiosa. A polícia também não tinha o famoso guincho para levar a moto desse senhor. E o pior é que nas fotos aparece realmente lá, válido em todo o território nacional. Isso parece a história de um irmão que eu tenho, Cleber Teixeira, que mora em São Paulo, que ele conta essas coisas de forma muito bem humorada. Mas aqui foi um fato real que aconteceu em Alagoas no dia de ontem. O Ceará já apresenta redução, olha que notícia boa, gente. O Ceará já apresenta redução de 42% na taxa de internação entre a população idosa que se vacinou contra a Covid-19 em comparação aos grupos não vacinados. Olha que notícia boa. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado e também pelo secretário Dr. Cabeto nesta quinta-feira, já hoje, portanto, durante a entrega de uma ala exclusiva de atendimento para pacientes com Covid-19 no Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, em Fortaleza. Ele mencionou que o dado foi obtido a partir de um estudo em parceria com a Universidade Federal do Ceará, UFC. Os idosos são prioridades na campanha de imunização que teve início em janeiro. Isso mostra
a importância da vacinação e a importância da população aderir à vacinação, como está aderindo, disse o secretário. Um outro ponto que eu acho que precisa ser considerado é que boa parte dos idosos também terminam ficando mais em casa. Mas é um dado muito importante que a vacina, muito limitada ainda, muito diminuta no país, mas já começa a surtir algum efeito. Por 366 votos a favor, 127 contra e 3 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, já hoje, portanto agora à tarde, viu gente? Em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que viabilizou aí a retomada do auxílio emergencial. Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar destaques. São sugestões para suprimir pontos específicos do texto. Na votação em primeiro turno, o texto base foi aprovado na madrugada de quarta. E a votação aí em primeiro turno foi concluída, portanto, na madrugada desta quinta. Em seguida, os deputados passaram a analisar a PEC em segundo turno. O relator do texto na Câmara, Daniel Freitas, que é do PSL de Santa Catarina, apresentou parecer igual ao texto aprovado pelos senadores. A proposta não detalha valores, duração ou condições para o novo auxílio emergencial, que terão que ser definidos em outro texto. Mas isso deve acontecer o mais rápido possível, porque possivelmente esse mês já terá que ser pago a primeira parcela. Bom, para encerrar, vamos falar aí sobre medidas também, essas medidas agora do governo do estado para ajudar alguns setores aqui da economia neste período de pandemia. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quinta-feira, já hoje, portanto, em sessão virtual, um pacote de medidas enviada pelo governo Camilo Santana para socorrer o setor de bares e restaurantes e as famílias de baixa renda. É isso mesmo, as medidas foram aprovadas em regime de urgência pelos deputados estaduais. As leis agora seguem para a sanção do governador Camilo Santana do PT para entrarem em vigor. O auxílio é de R$1.000, pago em 2 parcelas de 500 a trabalhadores do setor de bares e restaurantes, como garçons, cozinheiros, auxiliares de cozinha, gerentes, recepcionistas que ficaram desempregados. Isenção de contas de água e a tarifa de contingência nos meses de março, abril e maio de 2021 de empresas do setor de alimentação fora do lar. Perdão de dívida das empresas com a CAGES entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Olha que notícia boa. Isenção de IPVA de 2021 para os veículos registrados em nome de empresas do setor de alimentação, como bares, restaurantes, lanchonetes e cantinas, e para até um carro em nome de profissional autônomo. Essas medidas aí tentam dar uma aliviada no setor que tem sido muito, mas muito prejudicado com a questão aí da pandemia no país. Gente, algumas notícias já melhorando, essa questão de dizer que os idosos já caíram muito, a questão das internações, e tem um outro dado importante que eu vou revelar aqui no final. E eu não sei se vai se sustentar ainda, é muito cedo, são 2 ou 3 dias só de sequência. O Ceará, que estava com leitos de UTI acima de 90%, já agora está com um número um pouquinho mais baixo, cerca de 84% nos últimos dias. Eu não sei se vai permanecer assim, mas de qualquer maneira já é um alento para a situação pandêmica aqui no estado do Ceará. Agradecer demais a todos os amigos e amigas que acompanham a nossa programação, que acompanham aqui o vídeo às 10 mais do dia. Faço convite para amanhã nós estarmos aqui juntos mais uma vez, trazendo as principais informações, as 10 notícias de maior relevância no país, no estado e na região. Muito obrigado a todos, conto com vocês amanhã no último vídeo da semana às 10 mais do dia.